Olá, queridos amigos, nosso programa Páginas da Bíblia, mais uma vez aguardando, iniciando, vamos nos preparando para fazer o estudo de hoje. Estamos no livro Deuteronômio, fechando todo esse Pentateuco que a gente já vem desde alguns meses atrás, maravilhoso. Quem não assistiu, busque no YouTube, vocês vão se apaixonar como eu estou apaixonada. Deuteronômio agora, nesses capítulos que a gente está estudando, está mostrando para a gente a insistência de Deus, a insistência de que nós nos mantenhamos, de que eles se mantivessem no caminho, de que eles fossem tão e unicamente fiéis, obedientes a Deus, tivesse a Deus como seu único bem, como seu único amor, sua única opção. Vamos continuar então nesse entendimento para saber o que o capítulo 13 de hoje tem a nos orientar. Então vou fazer a leitura, mas antes eu não posso deixar de agradecer a presença aqui das nossas mestras, professora Amélia, agradeço. Bom, né, Amélia? Bom demais. Você melhorou, Amélia? Melhorei. Ah, que bom, ótimo. E você, Eda, muito obrigada por estar aqui, professora sempre muito querida também, que nos ajuda bastante. É muita alegria estar aqui com vocês. Que bom. Tenho certeza que vocês também adoram, né? Sempre muito bom. Capítulo 13, vou começar, na verdade o comecinho do capítulo 13 é a finalização do estudo do 12 que nós fizemos, mas eu vou começar por aquela finalização e vamos ler até o versículo 6. Cuidareis de pôr em prática tudo o que eu vos ordeno, nada acrescentarás, nem nada tirarás. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza e ele te diz, vamos seguir outros deuses que não conhecestes e servi-los, não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos, porque é Yahvé vosso Deus que vos experimenta, para saber se de fato amais a Yahvé vosso Deus com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Seguireis a Yahvé vosso Deus e a ele temereis, observareis seus mandamentos e obedecereis a sua voz, e a eles servireis e a ele vos apegareis. Quanto ao profeta ou intérprete de sonho, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra Yahvé vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para te afastar do caminho em que Yahvé teu Deus te ordenou caminhar. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. Ai, aqui começa um negócio que começa a dar até aflição na gente, né? Como é que a gente acaba de sair de uma caminhada de 40 anos, onde toda essa caminhada primou pelo decálogo, onde o 5º mandamento diz, não matarás. E aqui a gente vai começar ouvindo que aquele que fizer a interpretação de sonho ou convidar você a sair do caminho da retidão, deverás matá-lo. Socorro, né, Amélia? Socorro. Como eu posso entender esse Deus que uma hora mata, outra hora manda não matar? Pois é, a gente percebe que a Bíblia, ela tem assim, não dá para negar, né? Aparece várias vezes traços de violência no rosto de Deus. Onde esse Deus da Bíblia parece ordenar assim para fazer justiça. Tem que fazer justiça, está atrapalhando, né? Aí manda fazer chacina. Manda exterminar, aqui no caso que você acabou de ler, é o falso profeta, manda exterminar, né? Uhum. E às vezes aparece na Bíblia cenas assim que chocam a gente, sabe? Nós vamos continuar lendo, vai aparecer coisas piores ainda, né? Mas também, Ana, se você pega o Salmo 136, versículo 1 e versículo 18, também a gente fala assim, em tom de oração, louva-se a Deus por matar pessoas por amor. Deus mata por amor. Aí fala assim, dai graças a Yahvé porque ele é bom. Deu morte aos reis poderosos, porque é eterno seu amor e misericordioso. Que Deus arbitrário é esse? Não é que Deus que é esse? Que manda matar uns para salvar outros seres humanos. Alguns textos até que a gente acha na Bíblia,
que tem textos que ameaçam o seu povo, os seus inimigos com terríveis calamidades. Mesmo, a gente vai achar bastante Deuteronômio também. Outros textos vão falar que Deus mandou passar fio da espada os cananeus que estavam na terra para mim tomar a terra que é deles. Isso. Vai aparecer também. Outros textos aparecem que Deus fica feliz quando ele se vinga, que ele fica irado, ele se vinga também. Aí aparece o rosto de um Deus humano e com defeito, né? O Deus é ciumento e vingativo, Yahvé é vingativo e rico em ira, né? Também aparece um Deus que para conquistador, ele quer conquistar e para conquistar o que ele quer não tem meios, usa o que for melhor, né? E você vai percebendo que esse rosto de Deus na história do povo de Israel tem diversos traços de violência também. Aí tem uma pergunta que a gente não quer calar, né? Como é que esse Deus se harmoniza com o Deus de um rosto paterno que Jesus falou? E Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E Jesus nunca foi irado. Jesus nunca castigou, nunca mandou matar, nunca mandou fazer nada. Ao contrário, né? Esse amor ao próximo e a renúncia ao ódio em Israel caminharam lado a lado, no lado de qualquer dureza de coração e crueldade, quando estava em jogo a identidade nacional do povo de Israel. Como aparece bem claro quando a gente for ler Deuteronômio 20 também. Então, essas são correntes teológicas que estão na Bíblia, né, em forma da captação de Deus, assim, em relação com os homens, foram se aperfeiçoando. Então, foi pegando, quem escreve são seres humanos, homens e mulheres, que fizeram experiência com Deus. Através da experiência deles, de como o ser humano age, como os outros deuses agem também, eles colocaram também nesse Deus que eles vão, ao longo da história de Israel. Isso vale para a gente perceber que a Bíblia não esteve no seu conjunto na altura da própria transcendência de Deus. Não conseguiram pegar, porque Deus é um mistério. Não conseguiram pegar essa... Deus é muito mais, Deus é transcendente ao ser humano. Um Deus que cria tudo por amor. Ele cria por amor, ele mandou o seu filho por amor, queria implantar a aliança de novo, né? Então, e não, o povo então vê Deus como castigador, um Deus violento. Então, a relação que tem entre esse rosto de um Deus violento que fica irado e manda matar, né? É uma relação em momento assim, diversos da história de Israel. Né? Em que o castigo foi ultrapassado por amor. Quando chega no Novo Testamento, você vai olhar, texto que fala assim, se teu olho for motivo de escândalo, arranca fora. Se tua mão for motivo, arranca. Se teu pé... Então, arranca tudo que for. Mas na realidade, você, quando vai vendo o que Jesus faz e vê, tem um discurso que ele fala assim, que vem falando, se tua mão for motivo de escândalo, corta, teu olho você joga fora, mas aí vem em seguida assim, ó, é um discurso para a comunidade. Se teu irmão pecar, fala em particular com ele. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 pessoas. Se não ouvir, chame a comunidade toda. Né? Então, não manda matar também. Então, ao próprio da história de Israel, as leis que tinha, olho por olho, dente por dente também, vão mudando. Se teu irmão pecar, chama ele em particular. Se não ouvir, chama 3 pessoas. Então, vai mudando. Então, a gente tem que entender essa transcendência de Deus. Deus é muito mais, muito, muito, muito além do ser humano. Deus não é o que a Bíblia pega. Quem está escrevendo é a experiência que ele tem. Ele traz Deus como Deus fosse um ser humano, e Deus não é ser humano. Então, aqui nesse capítulo 13, ele começa já dando uma instrução para que se coloque em prática a lei. E nós temos uma legislação criminal aqui no capítulo 13 contra a idolatria. Tá. Né? Então, por que é para colocar em prática? Porque a lei praticada tem que haver coerência entre o culto que se pratica, né, e a vida que se vive, o que se pratica na vida. Então, ele vai dar uma instrução nesse capítulo 13 contra qualquer tipo de idolatria. Então, quando ele manda matar, ele está dizendo assim que a idolatria deve ser cortada pela raiz. Porque a idolatria é um perigo. E nós temos o ser humano, né? A idolatria, né? A idolatria. Não a pessoa. Não a pessoa. Isso. Deve ser cortada pela raiz. E nós temos aqui o caso de um discernimento, porque tem um profeta. Olha só, profeta, geralmente profeta é aquele que fala em nome de Deus. Isso. Além disso, ele faz a interpretação dos sonhos.
né? Aí ele diz aqui, ó, quando surgir um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal e um prodígio, quer dizer, esse profeta te apresenta até um prodígio. O prodígio é a ação de Deus. Olha só. E a pessoa tem que discernir, né? E esse sinal, esse prodígio que ele fala acontece, né? Mesmo que ele se realiza, mas ele diz o seguinte, esse profeta: vamos seguir outros deuses, né, que não conhecestes e servi-lo? Olha só, não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos, porque é Yahvé vosso Deus que está experimentando, né? E agora, para saber se de fato amais a Yahvé vosso Deus com todo o vosso coração e com todo o vosso ser, né, seguireis a Yahvé vosso Deus e a ele temereis. Então o que acontece? Que tem que haver discernimento. Porque se é um profeta, que é um homem de Deus, que realiza sinais e prodígios, como é que agora, né, eu vou reconhecer se ele profetiza de maneira falsa? Então, a primeira questão aqui é bem simples. Não pode ser um oráculo do Senhor, não pode ser palavra de Yahvé, que vai contra a exigência básica do Deus da aliança. A exigência básica do Deus da aliança é: não tereis outro Deus além de mim. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Então, quando ele faz o convite ao povo aqui para seguir, ele não fala assim: não, você não vai, você pode continuar cultuando Yahvé, mas vamos seguir os outros também. Então, ele faz o convite para o povo, esse profeta, esse homem de Deus, para que, ó, vamos seguir o outro Deus. Yahvé e outro Deus, está valendo tudo. Tá valendo então, qualquer coisa. mas é um falso profeta, porque ele vai contra os mandamentos de Deus. Está convidando para idolatria, para seguir outros deuses. Então, não ouça esse profeta. Aí ele tem aqui, ele vai fazer essa advertência, ó, não seguireis, seguireis a Yahvé, vosso Deus. A ele temereis, observareis os seus mandamentos, obedecereis a sua voz, servireis a ele vos apegareis. Então ele diz aqui no 6, no versículo: quanto ao profeta ou intérprete de sonhos, ele deverá ser morto. Então quer dizer que nesse contexto aqui, nesse período, se praticava então a pena de morte, no caso de idolatria. Por quê? Aqui o texto está dizendo que a idolatria tem que ser cortada, eliminada pela raiz. Porque ele é um mal, vai contra a fidelidade, né, de Israel a Yahvé. Então ele diz assim, né? Então ele manda matar, né, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra Yahvé, vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para te afastar do caminho que Yahvé teu Deus te ordenou caminhar. Deste modo extirpará o mal do teu meio. Então aqui tem que ter discernimento. Então olha só como é difícil, né? Porque se ele é intérprete de sonho, é um profeta e ele realiza sinais e os sinais acontecem, como é que a gente vai resolver essa questão? Como é que a gente vai resolver essa questão? É Yahvé mesmo que está nos experimentando. Cuidado, que isso é mais perigoso do que os castigos que houveram na caminhada do deserto. Então, vocês estão sendo experimentados por Deus. Então, fiquem alerta. Tenham atenção aos mandamentos e à vontade de Deus. Muito bem. Seguindo, vamos aí no versículo 7. Se teu irmão, filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha ou a mulher que repousa em teu seio, ou amigo que é como tu mesmo, quiser te seduzir secretamente dizendo: vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra, não lhe darás consentimento, não o ouvirás, e que teu olho não tenha piedade dele. Não uses de misericórdia e não escondas o teu erro. Pelo contrário, deverás matá-lo. Tua mão será a primeira a matá-lo, e, a seguir, a mão de todo o povo. Apedreja-o
até que morra, pois tentou afastar-te de Javé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, e todo Israel ouvirá, ficará com medo, e nunca mais se fará uma ação má como esta em teu meio. É que hoje a gente é mais brando nas ações, né? Afinal, transcorreram-se já quanto dessa época para cá, 6.000 anos, sei lá, 4.000 anos, alguma coisa assim. Parece que esse entendimento já está imbuído dentro da gente. Mas aqui, na formação de um critério que era determinante para a formação do povo de Deus, é assim, a tiririca está caminhando no meio do pasto, não deixa crescer não, depois vai ser complicado. Você perde a tiririca, perde o pasto, ou a tiririca ganha e você fica sem pasto. Vai arrancando aos poucos, né? Então aqui parece-me que a lei é um pouco severa, mas é a única forma de impor o Deus verdadeiro, né, Amélia? Porque o autor do Deuteronômio está fazendo memória, né? E ele está fazendo, olha, vocês têm que lembrar, perdemos tudo porque nós desviamos o olhar do projeto de Deus. Nós seguimos outros deuses. Então, na volta agora, se alguém se for teu irmão, ou filho do teu pai, ou filho da tua mãe, ou teu filho mesmo, ou outra mulher, te seduzir, vamos servir aqueles outros deuses lá? Não, vá não. Então, um fazer memória e um recomendar, né? Não vai não, por quê? Mesmo que ele insistir, porque parece que tem gente insistindo, né? Mesmo que ele ficar falando, você não vai ouvi-lo, que o teu olho não tem piedade dele. Então, não, é assim, deixa para lá, esquece, abandona de vez, né? Porque você tem que ser o primeiro a abandonar, para fazer, o teu exemplo faz com que todo o povo também o abandone, não caia na tentação de fazer isso de novo. Né? Esse texto, o capítulo 13, todinho está falando quando as seduções da idolatria de adorar outros deuses. Porque contaminou o povo quando ele entrou na terra, e o povo perdeu a terra por causa disso. Então agora também vem, você lembra daquilo? Então não vai fazer de novo. Tá. Mesmo que essa geração agora, porque não é mais, porque quem entrou na terra ficou lá, não é essa geração que está voltando do exílio da Babilônia agora, né? Já é a terceira ou quarta geração, já passou muito tempo, muito mais, porque entraram na terra em torno do ano de 1200, mais ou menos, que depois do ano 1000 foi a monarquia. Nós estamos aqui no ano 587, quando o povo vai para o exílio. Vai voltar no ano 538 antes de Jesus. Então, se você for olhar, são 500 anos. Né? Então, outras gerações que estão sendo seduzidas. Ouviu falar disso, então quem está escrevendo está fazendo memória, o que nossos pais nos contaram, né? Fazendo memória, para não cair nessa de novo, porque escutou essas pessoas que vocês caíram na desgraça. Então, extermina do teu meio, tira fora. Mas hoje não mudou, né, Ida? Acho que aqui, nosso Deus continua nos provando. São outras tentações, são outras provocações, são outros tipos de idólatras que a gente encontra ao nosso redor, que estão toda hora fazendo esse tipo de, olha, larga esse Deus aí já está para lá de Marrakech, tem deuses novos hoje em dia, né? Por isso que é muito importante a gente experimentar, fazer a experiência desse Deus que está vivo no nosso meio, que nos conduz, que nos dá até o seu espírito para que a gente possa fazer a sua vontade. Porque quando você experimenta o amor de Deus, a presença dele, e é alimentado por esse espírito, é muito mais difícil de você ser seduzido e cair nas armadilhas da tentação de desviar do caminho. Porque a idolatria, o que é? Você se desviar do caminho. É do caminho da vida. Pior é que isso, que um caminho que vai levar à morte. Então, aqui no primeiro caso, a gente viu a questão do profeta, né? O profeta que abusou do seu prestígio. Agora, aqui nós temos um caso de família, né? Que abusa da confiança, da parte afetiva. Se teu irmão, se teu pai, até de um amigo, ele fala aqui, ó, tentar te seduzir secretamente, né? Chamando você para seguir outros deuses, para adorar outros deuses, servir outros deuses. Aí aqui nós temos uma sequência de imperativos negativos no versículo 9. Não lhe darás consentimentos, não ouvirás, e que teu olho não tenha piedade dele,
não use de misericórdia, não escondas o seu erro. Pelo contrário, aqui ele manda executar, né? Deverás matá-lo. Tua mão será a primeira a matá-lo e a seguir a mão de todo o povo. Apedreja-o até que morra. Tentou afastar-te de Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito e da escravidão. Então, quando ele manda matar aqui, ele está dizendo, tira do teu meio, né? Se afaste. Elimina do teu meio esse tipo de convite. A gente pode dizer não. Ah, vamos tal festa, ah, vamos usar droga, vamos usar o narguile, que é muito bom, é um oba-oba. Hoje a gente pensa assim, desde pequenininha as crianças estão sendo seduzidas por uns caminhos diferentes. Então é importante a gente ter princípios religiosos, é importante a gente ter critérios na vida, educar os nossos filhos para que se afastem do mal. E a orientação familiar, que é fundamental. E aqui está né? falando que até a família está seduzindo. Está acontecendo esse caso em Israel. O povo de Deus, cuidado. Então ele está, olha, cuidado, está advertindo aqui. Não escuta, não segue, corta do teu meio, elimina o mal do teu meio. Muito bem, vamos para o próximo versículo, a gente já acaba esse capítulo agora, no versículo 13. Caso ouças dizer que numa das cidades que Yahvé teu Deus te dará para ir morar, homens vagabundos procedentes do teu meio seduzir os habitantes da sua cidade, dizendo, vamos servir a outros deuses que não conhecestes, deverás investigar, fazendo uma pesquisa e interrogando cuidadosamente. Caso seja verdade, se o fato for constatado, se esta abominação for praticada em teu meio, deverás então passar a fio de espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, juntamente com tudo o que nela existe. Reunirás todos os seus despojos no meio da praça pública e queimarás completamente a cidade e todos os seus despojos para Yahvé teu Deus. Ela ficará em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. Nada do que for sacrificado como anátema ficará em tua mão, para que Yahvé abandone o furor da sua cólera e te conceda o perdão. Tenha piedade de ti e te multiplique, conforme jurou aos teus pais, no caso de teres obedecido à voz de Yahvé teu Deus, observando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno e praticando o que é reto aos olhos de Yahvé teu Deus. Realmente aqui ele acaba de ser enfático, não é só passar fio de espada aquele que te convidou, que praticou, mas a toda a cidade, todos aqueles que ali habitam. Então não pode ter chance, né? Então aqui nesse trecho nós temos um caso coletivo de idolatria, a cidade inteira. Podemos até dizer que esse terceiro caso aqui, podemos chamar de um caso político, é a cidade inteira contaminada, chamada a idolatria. E aí ele diz, né, que não, convida também, não, ó, presta atenção, não é para você abandonar Yahvé. Você pode continuar servindo Yahvé, mas vamos seguir os outros também. Então, convite, é uma sedução. Aí toda... que chama de homens vagabundos. Esses homens vagabundos é aqueles que servem ao Deus Belial. Entendeu? Como que trata a idolatria também, né? É quase que aqui colocando o vagabundo numa posição mais elevada. Né? E aí ele diz assim que é para ser eliminado a cidade inteira, né? Tem que se cortar pela raiz a idolatria. Pratique o que é reto aos olhos de Yahvé. Tudo capítulo 13, né? Essa ordem de acabar com a idolatria. Porque aí você vai perceber que a idolatria foi a causa do povo ter perdido. Porque Deus não quebrou a aliança, é o ser humano que quebrou, né? Perderam a terra prometida porque fizeram a idolatria. Deixaram Deus de lado, o seu projeto de vida para viver outros deuses, outros projetos de vida que não traz vida, né? A idolatria, ela é um pecado. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode sentar na mesa de Yahvé e na mesa de Satanás. Você vai ter que cuidado, você tem que cuidado. Então a gente não pode servir a dois senhores. É um pecado. Então, quando a gente comete um pecado, a gente tem que reconhecer. Me fez lembrar o Salmo 50.
A gente tem que reconhecer que o que é mal a gente fez diante de Deus e pedir piedade e misericórdia pelas nossas atitudes, né? E eliminar realmente esse tipo de pecado do nosso meio. Mas você vê o conselho que ele dá? Ele dá um conselho aqui, ele fala assim, se chamarem você, vamos servir outros deuses, ele fala assim, você vai, e você não conhece ainda, então o que você tem que fazer? Vai investigar. Faz uma apuração mesmo, faz uma pesquisa, interroga, pergunta, para você ver. Caso se isso for verdade, for contestado que existe isso, então você vai acabar. Tá. Né? O assunto é bom, né? Essa questão da idolatria é preocupante, né? Mas fique aí, a gente já volta, um pequeno intervalo. Ok, nós estamos voltando. Voltando, nós acabamos de ver no primeiro bloco, capítulo 13, fechamos tentando entender os graus de idolatria, como é que isso vai contaminando, como é que vai arrastando, como é que vai seduzindo. Vamos agora para a proibição dessas práticas, né? No capítulo 14. O primeiro e segundo versículo. Sois filhos de Yahvé, vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma inscrição ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Sim, tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que Yahvé escolheu para que pertenças a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Ieda, como é que fica essa questão dos filhos? Nunca marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Então, parece aqui que está proibindo aqui o culto dos mortos, né? Mas, porém, o que é mais importante aqui nessa questão, quando começa a introdução aí do capítulo 13 que você leu, do 14, quer dizer, desculpa, o 14 ele vai falar sobre tabus alimentares, né, visto como lei e a pureza cultual. Então, o versículo 1 do 14 aqui, ele tem uma revelação importantíssima de Deus como Pai. Então, aqui a gente está vendo já no Antigo Testamento a revelação de Deus como Pai. Sois filhos de Yahvé, vosso Deus. Isso aqui vai se tornar mais intenso, né, com a revelação que Jesus vai falar de Deus, né? Então aqui essas incisões, essas tonsuras aqui. Tonsuras. Essa tonsura, gente, hoje é usado muito pelos frades. É aquele raspar de cabelo aqui no alto da cabeça, para mostrar como se fosse um sinal, como se fosse uma hóstia, como se fosse... Porque quando você faz reverência a Deus, você faz isso para que veja que você é um consagrado. Eu me lembro do São Francisco de Assis, que ele fez aquela tonsura. E se fazia, antigamente ele era pequenininha, era só uma hóstiazinha pequenininha. Agora tem alguns que fazem bem maiores, né? Então, e parece-me que aqui os idólatras usavam esses sinais de tonsura e de marcar entre os olhos como um sinal de perda, como um sinal de tristeza por um ente que perdeu. É como um sinal a culto Baal, que é o Deus da natureza. Então, exato. Então, por isso que a lei aqui proíbe a tonsura. A tonsura. E uma coisa bonita que tem aqui, quando ele fala assim, vocês são filhos de Yahvé, vosso Deus, né? Por isso que é chamado muito povo de irmãos. Então, isso implica o quê? Essa relação afetiva com Yahvé, de pai e filho, é uma relação de fraternidade entre os irmãos também, entre o povo, né? Aí a gente ela lembrou do Novo Testamento já, a gente vai lembrar que Paulo, o apóstolo Paulo, né? E João também, que vão ter muita essa concepção de dizer que Deus nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 8, o capítulo 8, e João 3,16, João, no capítulo 3 que fala assim, veja que grande amor nos tem proclamado o vosso Deus, de sermos chamados filhos e filhas de Deus, né? E é uma concepção de Deus que nos ama como Pai, né? E a gente vai lembrar que
que Jesus, na final das contas, Jesus mesmo disse, né, eu e o Pai somos um, né? E ele pede para o Pai que cuide da gente, né, que cuide deles como cuidava dele também. E a gente fala que por Jesus nós somos irmãos, filhos de Deus também. Por causa de Jesus somos chamados de filhos do Pai também, né? Muito bem, vamos ao próximo, versículo 3. Não comerás nada que seja abominável. Eis os animais de que podereis comer: boi, carneiro, cabra, cervo, gazela, gamo, cabrito, montês, antílope, óryx e cabra selvagem. Podereis comer também de qualquer animal que tenha o casco fendido, a unha fendida nos 2 cascos e que rumine. Contudo, há ruminantes e animais com casco fendido de que não comereis: o camelo, a lebre e o texugo, que ruminam, mas não têm o casco fendido. Esses serão impuros para vós. Quanto ao porco, que tem o casco fendido, mas não rumina, vós o considerareis impuro. Não comereis de sua carne, nem tocareis em seus cadáveres. De tudo quanto vive na água, podereis comer o seguinte: de todos os que têm barbatanas e escamas podereis comer. Não comereis, portanto, porém, de todo o que não tiver barbatanas e escamas, vós os considerareis impuros. Podereis comer de toda a ave pura, dentre elas, eis o que não podereis comer: o abutre, o jipiato, o chofrango, o milhafre negro, as diversas espécies de milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diversas espécies de gavião, o mocho, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, o alcatraz, a cegonha, as diversas espécies de garças, a polpa, o morcego. Considerareis impuros todos os bichos que voam, deles não comereis. Podereis comer todas as aves puras. Não podereis comer de nenhum animal que tenha morrido por si. Tu o darás ao forasteiro que vive em tua cidade, para que ele o coma, ou vendê-lo-ás a um estrangeiro, porque tu és um povo consagrado de Yahvé, teu Deus. Não cozerás um cabritinho no leite de sua mãe. Ai, Senhor, o duro é o seguinte: você tem que andar com o manual no bolso, né? O manual, meu Deus, o lechugo, ele é o quê? Ele é ruminante, ele é pulante, ele é capitante, ele nada, ele voa. Nós já vimos, é muito complicado pois isso. Pois quando a gente estudou o livro de Levítico, lá no capítulo 11, também tinha todo um capítulo, regras referente ao puro e impuro, aí vem. Isso, aquela lista. É a lista, animal aquático, as aves, os insetos, aí vem tudo. Uhum. Então, aqui a questão de proibição de animais, de comer, né, o que pode, o que não pode, vem mais não só uma questão de higiene, que aqui até fala até a questão do porco, que tem gente que até hoje não come a carne de porco porque considera impuro, e a Bíblia fala que não é para comer a carne de porco. Mas é uma questão de tradição também. Existe a tradição por causa de costumes e tradições no meio do povo que caminhou pelo deserto, não tinha como conservar esses alimentos também. E aqui eles estão já dentro da terra prometida. Então, o que pode, o que não pode comer. E essas prescrições aqui já foram farisaicas, porque Jesus ele vai falar sobre o puro e o impuro, e ele vai acabar com essas prescrições, esses costumes das tradições farisaicas. E lembrar que essa questão do puro e do impuro não foi Deus falando, né? Foi quando o povo volta do exílio para se preparar para voltar para Jerusalém. Aí eles vão, quando vai nascer a religião do judaísmo, ela vai ser fincada, né? Em três pés que a gente fala. As leis, que em vez de 10 são 613, né? Tem que ter templo, porque Deus só está no templo, tem que ter templo. E também a questão do puro e do impuro. Aí entra a raça pura. Quem que é puro? Só a raça de judeu. É uma exclusão total. E aí também vai entrar os animais que são puros e que não são. São leis criadas na volta para entrar, quando vão fundar no ano 400 a religião chamada judaísmo, quando volta da terra. Então aqui em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 7, de 14 até 23, Jesus vai falar, né, que
o que faz mal para o homem? Não é aquilo que o homem come. É o que sai da boca. Né? É o que sai do coração, que sai pela boca do homem. Então, você pode comer que não vai te fazer mal. O que te faz mal, o que pode matar até a sua alma, é o que sai do teu coração. Né? O que sai do coração? Inveja, idolatria, prostituição, adultério. Então, é o que corrupção, né? Falta de justiça, falta de amor. Então, é isso que contamina o ser humano, não é o que ele come. Né? Então, Jesus ele vai falar sobre essa questão do que pode comer e o que não pode. Não, pode comer. Porém, cuidado com aquilo que te contamina. Esse excesso de cuidado com as coisas criadas por Deus, né? Tem barbatana, tem escama, tem... E por isso, Ana, que a gente, quando faz um estudo da Bíblia, a gente tem que entender o texto como ele está escrito e fazer o que a gente faz aqui. O contexto que foi escrito, aonde o povo está, está dando conselho para quem e por quê. As influências que está sofrendo, né? Isso. E qual é o objetivo? Essas leis servem para quê? Isso. Né? Entendeu? Para nós, um animal impuro hoje é aquele, se você não pode comer camarão, ele é impuro para você. Você pode até morrer. Isso. Se você não pode tomar pinga, não toma, porque vai fazer mal para você. Mas se o outro gosta, fica gordinho, tomando pinga, fique à vontade. Que coma, Mas não que é lei de Deus, né? Tá certo. Vamos seguir aí o versículo 22, nós estamos no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Lá vai dizer: todos os anos continuam as orientações de como esse povo tem que conduzir a sua vida e a vida do povo para que não quebrem as orientações dadas por Yahvé. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir e diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do seu trigo, do seu vinho novo e do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas continuamente a temer a Yahvé teu Deus. Caso o caminho seja longo demais para ti e não possas levar o dízimo, porque o lugar que Yahvé teu Deus escolheu para ir colocar o seu nome fica muito longe de ti, quando Yahvé teu Deus te houver abençoado, vende-o então por dinheiro, toma o dinheiro em tua mão e vai para o lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Lá trocarás o dinheiro por tudo o que desejares, vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te apetecer. Comerás lá, diante de Yahvé teu Deus, e te alegrarás, tu e tua família. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo. Aqui é a questão do levita que volta a me chamar a atenção. Porque, como vocês já me ensinaram, queridas mestras, o levita é como se hoje fossem os mestres, aqueles que cuidam das coisas dos altares e que muitas vezes é chamado até para ir a uma comunidade, levar a Eucaristia, porque não teve padre para fazer a celebração, é aquele que pode ser chamado para fazer uma exéquia. E aqui ele está dizendo, olha, ele não tem direito à tua herança, mas você é responsável pela vida dele, né, Camélia? Tem que cuidar dele, né? A gente já falava nos outros programas, né? Tem que cuidar do levita, porque ele não recebeu terra como você recebeu, né? Ele vai ficar como se ficasse uma família na tua terra, na terra dela, na minha, na do outro, né? Mas para eles são aqueles que vão cuidar, lembrar você sempre, fazer memória de quem é Yahvé, lembrar sempre o caminho a seguir, é aquele que faz você não perder esse acesso a Deus, ele te ajuda. Então você tem que cuidar dele também, porque ele está do lado dos indigentes, das viúvas, dos doentes, das crianças, está do lado de todo mundo. É ele que está perto, ele que vê. Então, quando você for preparar, ele não tem salário, não tem terra. Então, mas quando você for preparar aquilo que você vai ofertar ao seu Deus, lembre-te dele também. Tem que dar para ele também, como você tem que dar para os pobres. Vai ter muita lei também no Antigo Testamento que fala de quando você for colher, livro de Ruth, outros livros, quando você for colher as espigas da tua terra, né, deixe alguma no pé, não tire toda. E se cair no chão, não pegue também. É para os levitas, para as viúvas, para os pobres, para os sem terra. Para os órfãos. Então esse cuidado de cuidar do outro também. Você tem
agradeça e oferta. Mas lembre-se também de tem gente que não tem. É a fraternidade, né? Então, além dessa preocupação social com aquele que não tem, né, esse trecho aqui está falando do dízimo. O dízimo que é dado anualmente. Então, do capítulo 14, 22 até o 16, 17, ele vai falar de festas e observâncias religiosas e sociais. Então, o dízimo aqui, que vai ser separada anual, ele era nessa época aqui no Deuteronômio, na sua origem, o dízimo era uma oferenda agrária, era uma oferta agrária, né, para a divindade do local, pelo reconhecimento da colheita. Então a história, a origem do dízimo, ela era uma oferta agrária. Saía que depois da campo. Centralização do templo, aí então essa festa, ela vai ser transferida então para Jerusalém e se transforma num banquete festivo. É uma festa, o dízimo aqui é uma festa anual. Sempre vai falar, quando for se alimentar com a família ou no tempo, tem que ser festivo, né? Então, um momento da ação de graça tem que comer e beber também. E é festa. Claro, sempre ação de graças sempre vai nos levar a esse ardor, essa vontade de estar na festa, na alegria, na gratidão. O que o Deuteronômio quer dizer para a gente, assim, que você tem que reconhecer, tem que ter uma consciência reta, que o que você tem é dom de Deus. Deus deu para você. E que não deve ser acumulado, mas repartido e festejado. Então, por isso que no lugar que Deus escolheu, que repete muito, né, que é o lugar do culto, mas também na família, na comunidade, sempre tem que ter esse dom da partilha e fazer festa. Porque se você tem, porque Deus te deu, é dom dele. Né? Então, e ele pode, caso é muito distante o local para você oferecer esse dízimo e celebrar essa festa, né, você pode converter ele também em dinheiro. Isso. E fazer a oferta no templo, né? E aqui, então, os levitas, voltando um pouco no assunto, a questão, além da preocupação social com aquele que não tem, ele parece também aqui que é um imposto, esse dízimo, né, que vai ser pago aos levitas. É que eles tiram uma parte para os levitas. Os levitas, eles não têm terra, mas eles têm uma parte do dízimo, tanto o levita que é sacerdote, como aquele que está em função, que serve o templo também. Porque ele também tem que viver, né? Se ele não ganhou terra para plantar para nada, ele tem que, se é para cuidar da comunidade, ele cuida, por isso ele tem que comer também. E é responsabilidade de toda a comunidade manter essa pessoa que está a serviço de Deus. Sim. Né? Não é porque ele está a serviço no templo, o levita, que ele não tem direito a ter o seu sustento. Exatamente. Não é? Então, fechando o capítulo 14, no 28... A cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e o colocarás em tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o trabalho que a tua mão realizar. Então, aqui a cada 3 anos, além de nós termos aquela preocupação anual, nós temos a cada 3 anos. Isso, de abrir mais, sermos mais generosos, né? Para que a gente possa contemplar, então, esse serviço que é tão importante naquele tempo, hoje também, mas talvez até mais ainda, porque nós temos uma falta de sacerdotes muito grande. São crises de realmente nós não termos sacerdotes, e quem está suprindo essas necessidades, assim, de um modo geral, tem sido os mestres, né? Então, os esse ministros. dízimo a cada 3 anos, ele recolhe-se, é um dízimo especial, né, para beneficiar os pobres, tanto aí que ele cita aqui, né? Virá então o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que vivem nas tuas cidades, eles se comerão e saciarão. Então esse dízimo trienal, um dízimo especial, que vai ser oferecido para os pobres. E não é no templo, não é para o templo, né? Não é para o templo essa arrecadação. A foto que parece para a gente assim, você vai pegar o dízimo de tudo aquilo, nesse 3º ano, e vai colocar na porta da sua casa. E deixa lá. Aí eu lembrei muito assim que tem lugares que você vai, tem varais cheio de roupa, quem não tem pode pegar, outros têm
a geladeira comunitária solidária, né? solidária. Tem outros, tem aquelas banquinhas com pacotinho de arroz, de feijão, sabe, de batata, de coisa, de leite. Né? E isso é um dízimo solidário. Solidário. Seria a geladeira solidária, como você fala. Né? Tem alguns lugares que tem a cozinha solidária. Você faz e quem tem fome vem e come quanto quer. Porque às vezes eu lembro que a gente fazia na comunidade perto do Natal, perto da Páscoa, mas eles têm fome todo dia, não é só nas festas. Então, né, aqui então, você dá o dízimo normalmente, mas a cada 3 anos você prepara também. Tudo aquilo recolhe como se fosse para levar no templo, mas coloca lá. E quem precisa vem o levita, vem o pobre, vem a viúva, vem aquele que não tem. Isso cresce a consciência de toda a comunidade, de que tem pessoas na comunidade que dependem deles, do gesto deles, né? É importante a gente ver crescer isso aí, porque muitas vezes a gente vive em momentos da época em que a gente não vê esse estímulo à solidariedade. Então, parece que às vezes a nossa fé está centrada mais ali na questão do culto, da religiosidade. Isso. E foge dessa vida prática, das necessidades do outro que não tem. Exatamente. Então, essa lei aqui, dessas festas e observâncias religiosas e sociais, ela tem essa preocupação. Né? Tem a preocupação, porque o projeto dessa nova sociedade que vai ser construída, onde eles vão possuir a terra, tem que haver justiça, tem que haver a preocupação com aquele que não tem. Onde ninguém. Depois, mais para frente aqui, você fala, não haverá pobre no vosso meio. Então, aqui, esse é o ideal, de que não haja pobreza. Cada um tirando um pouco de si, né? Ou pelo menos o necessário para sobreviver. E um pouco essa ideia está intimamente ligada com a questão do dízimo, que as igrejas pedem, estimulam, e tem tantas pessoas que não entendem, né, essa necessidade de contribuir com o dízimo na sua paróquia. E os vicentinos, eles têm o direito de receber uma parte do dízimo para poder comprar mantimento para pagar quem Sim, tem. todas essas obras de caridade, né? Isso. Todas elas realmente vão depender disso. Mas eu quero aqui agradecer imensamente minhas mestras. Muito obrigada, minha Amélia. Obrigada, Ida. Eu que agradeço. A gente sempre aqui meio que tossindo, espirrando, mas não tem problema. Nosso programa vai seguir. E eu quero agradecer a você que esteve conosco. Mantenha-se aí. Convido você a não faltar para o nosso próximo programa, Página da Bíblia. Portanto, até lá e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.